Um cão encontra um objeto estranho enterrado no quintal, e quando o dono investiga, descobre um segredo inquietante. Héctor, um senhor de 58 anos, vive sozinho em uma casa simples, em um bairro pacato do interior do México. Desde que sua esposa falecera, há 2 anos, ele tem apenas um companheiro. Thor, um labrador de pelo marrom claro, que chegou em sua vida como um presente de seus filhos para ajudá-lo a superar a perda. Thor e Héctor têm uma rotina tranquila. Todas as manhãs, o cão o acompanha durante o café, sempre atento aos seus movimentos, como se pudesse sentir as emoções silenciosas de seu dono. Héctor fala pouco, mas Thor está sempre lá, abanando o rabo, com seus olhos castanhos brilhando de lealdade e amor incondicional. Um dia, enquanto regava as plantas do quintal, Héctor percebe algo incomum. Thor, normalmente calmo, começa a cavar freneticamente em um canto do jardim, algo que nunca havia feito antes. Intrigado, Héctor tenta afastá-lo, achando que ele está apenas brincando. Mas o cachorro insiste. Há algo ali. Thor, o que você está fazendo, garoto? Héctor pergunta, tentando entender o comportamento estranho do cão. Por mais que tente afastá-lo, Thor volta sempre ao mesmo ponto, cavando com insistência. Curioso, Héctor decide investigar. Com uma pá nas mãos, ele começa a escavar, seguindo a intuição de seu fiel amigo. Depois de alguns minutos, algo duro atinge a pá. Héctor para e, com as mãos, começa a retirar a terra em volta do objeto. O que ele encontra é surpreendente: um pequeno baú de metal, enferrujado pelo tempo. Ele não faz ideia de como aquilo foi parar ali. Héctor leva o baú para dentro de casa, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Thor o segue de perto, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. O senhor limpa a superfície do baú com cuidado e, após algum esforço, consegue abri-lo. O que ele vê o deixa perplexo. Dentro do baú, há uma pilha de papéis envelhecidos, um relógio antigo e uma fotografia em preto e branco. A imagem retrata um casal jovem, sorridente, segurando uma criança pequena nos braços. Ao lado da foto, uma carta lacrada com o selo antigo. Héctor se senta à mesa, examinando os papéis com atenção. A carta ainda está intacta, mas o conteúdo parece extremamente antigo. Ele hesita antes de abri-la, o coração acelerado. Quem eram aquelas pessoas na foto? E por que esse baú estava enterrado em seu quintal? Thor, agora mais calmo, deita-se ao lado de Héctor, como se estivesse ali para lhe dar suporte emocional. Héctor respira fundo e abre a carta. Ao desdobrar o papel amarelado, seus olhos percorrem as primeiras linhas, e ele percebe que a carta é dirigida a alguém chamado Manuel. O conteúdo da carta parece revelar algo profundo e sombrio, um segredo que havia sido enterrado junto com aquele baú. Héctor respira fundo, sentindo o peso daquela descoberta misteriosa em suas mãos. Com um olhar cuidadoso, ele examina o conteúdo da carta. As palavras escritas há tanto tempo começam a revelar uma história que ele jamais imaginaria. Querido Manuel, se você está lendo isso, é porque o pior aconteceu. O que escondemos juntos nunca pode ser revelado. O segredo deve permanecer enterrado, assim como nossa aliança. Ninguém jamais poderá saber a verdade. Héctor para de ler por um momento, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. A menção a um segredo o deixa intrigado e apreensivo. Quem era Manuel? E o que teria sido tão grave a ponto de ser enterrado no quintal de sua casa? Enquanto reflete, Thor se mexe inquieto ao seu lado, como se sentisse a tensão que paira no ar. Héctor volta à leitura, agora mais ansioso. A carta continua, com um tom ainda mais sombrio. Nosso pacto foi selado naquele dia, mas sempre soube que a verdade poderia vir à tona. Se você encontrar este baú, enterre-o novamente e jamais fale sobre isso. O que aconteceu naquela noite deve permanecer entre nós, para o bem de todos. Héctor, embora não tenha ligação com Manuel ou qualquer outro nome mencionado, sente-se estranhamente conectado àquelas palavras. O baú havia sido enterrado em sua propriedade, e agora ele era o portador desse segredo inquietante. Mas o que exatamente aconteceu naquela noite? O que Manuel e a outra pessoa haviam escondido?
Enquanto as horas passam, Hector não consegue parar de pensar sobre o que fazer. Ele se lembra da fotografia encontrada no baú, o casal jovem e sorridente com uma criança nos braços. Será que eles tinham relação com Manuel? Ou seriam as vítimas de um mistério ainda mais sombrio? No dia seguinte, Hector decide procurar respostas. Ele visita o arquivo municipal de sua cidade, determinado a descobrir quem eram as pessoas que um dia habitaram sua casa. Após algumas horas de pesquisa, ele encontra registros antigos que confirmam que a casa havia pertencido a uma família de sobrenome Garcia há muitos anos. Manuel Garcia, para ser exato. Intrigado com essa revelação, Hector decide ir ainda mais fundo. Ele procura notícias antigas e registros sobre a família Garcia e acaba se deparando com um artigo de jornal datado de 1978. O título o deixa boquiaberto: Família desaparece em circunstâncias misteriosas. Caso nunca foi resolvido. As palavras ecoam em sua mente. A carta, o baú, o segredo. Tudo parece começar a se conectar. A família Garcia, aparentemente feliz e tranquila, havia desaparecido sem deixar rastros. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum vestígio de onde poderiam estar. Hector retorna para casa sentindo um misto de inquietação e curiosidade. O que teria acontecido com aquela família? E por que o baú estava enterrado no seu quintal? Naquela noite, Hector não consegue dormir. A presença de Thor ao seu lado o tranquiliza, mas sua mente está a mil. Ele sente que precisa saber mais, descobrir a verdade por trás daquela carta, da foto, do segredo. O peso do mistério começa a afetar Hector emocionalmente. Ele começa a sonhar com a família Garcia, com noites escuras e sons abafados vindos do quintal. Thor, sensível como sempre, percebe a angústia de seu dono e permanece ao seu lado, oferecendo o conforto silencioso que só um cão fiel pode dar. No entanto, as coisas ficam ainda mais estranhas quando, alguns dias depois, Hector começa a notar pequenos eventos inexplicáveis em sua casa. Objetos fora do lugar, portas que se fecham sozinhas, e, em uma noite particularmente fria, ele ouve sussurros vindos do quintal. Ele se levanta, e Thor segue ao seu lado, com os pelos arrepiados e a postura alerta. Ao chegar ao quintal, ele vê que Thor está novamente cavando, exatamente no mesmo ponto onde haviam encontrado o baú. Mas, dessa vez, o cão está ainda mais agitado, como se houvesse algo novo ali. Hector, tomado por uma mistura de medo e curiosidade, pega novamente a pá e começa a cavar. Ao abrir mais espaço na terra, ele encontra algo que o faz recuar de horror. Ossos humanos, aparentemente enterrados há décadas. O coração de Hector dispara. Ele percebe que o segredo que Manuel mencionara na carta não era apenas uma metáfora. Algo terrível havia acontecido ali, e os restos mortais agora estavam revelados. Ele se apressa em ligar para a polícia, sentindo que a verdade finalmente estava começando a emergir. As autoridades chegam ao local, e uma investigação é aberta. O quintal de Hector se torna uma cena de crime, com especialistas examinando o terreno e retirando os restos mortais cuidadosamente. Durante os dias seguintes, enquanto a polícia trabalha, Hector reflete sobre tudo o que aconteceu. Ele havia se tornado, sem querer, parte de uma história macabra, algo que estava enterrado não só no solo de sua casa, mas no passado de uma família desaparecida. Thor, sempre fiel, permanece ao seu lado, como se soubesse que seu dono estava passando por algo grande e difícil. Hector sente que o cão foi um guia nesse mistério, levando-o a descobrir algo que estava destinado a ser desenterrado. Se você está gostando dessa história, eu adoraria que você deixasse seu like e se inscrevesse no canal. Seu apoio é essencial para continuarmos compartilhando essas narrativas que emocionam e inspiram a todos nós. A investigação policial estava em andamento, e Hector sentia que a atmosfera ao seu redor ficava mais pesada a cada dia. O quintal, antes um lugar tranquilo onde ele passava o tempo com Thor, agora estava repleto de policiais, fitas amarelas de isolamento e equipamentos de perícia. As perguntas que assombravam Hector apenas aumentavam. Quem eram aquelas pessoas enterradas? Como Manuel Garcia estava envolvido? E o mais importante, por que o segredo havia ficado enterrado por tanto tempo?
Em uma manhã silenciosa, Hector foi chamado à delegacia para prestar depoimento. Enquanto esperava na sala de espera, seu coração estava apertado, sentindo que algo ainda pior estava para ser revelado. Quando finalmente foi chamado, o detetive encarregado, Rodrigues, o recebeu com um olhar sério. Senhor Hector, temos mais informações sobre o caso, disse o detetive, colocando alguns documentos sobre a mesa. Os ossos que encontramos são de, pelo menos, 2 pessoas. Pela análise preliminar, podemos afirmar que se trata de um adulto e uma criança. A revelação atingiu Hector como um soco no estômago. Ele havia imaginado muitas coisas, mas a confirmação de que uma criança estava entre os mortos tornou tudo ainda mais horrível. Eles foram enterrados há cerca de 40 anos, o que coincide com o desaparecimento da família Garcia, continuou o detetive. O problema é que, até agora, não conseguimos ligar o Manuel Garcia diretamente ao crime. Ele desapareceu junto com a família. As cartas que você encontrou sugerem que ele estava envolvido, mas precisamos de mais provas para resolver esse mistério. Hector sentiu a pressão aumentar. Ele estava no centro de algo que parecia muito maior do que ele poderia lidar, mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Algo dentro dele o empurrava a continuar investigando, como se o destino tivesse colocado tudo isso em seu caminho. Depois de sair da delegacia, Hector voltou para casa com Thor. O fiel comparecia inquieto desde o início da investigação, como se sentisse a energia pesada que pairava sobre o lugar. Enquanto olhava para o quintal, Hector pensava em como tudo havia mudado tão rápido. Naquela noite, algo estranho aconteceu. Quando Hector estava prestes a dormir, ele ouviu um barulho vindo de fora, como passos arrastados. Thor, sempre atento, levantou a cabeça e começou a rosnar levemente, mas não saiu do lado do dono. Hector pegou uma lanterna e, hesitante, foi até a janela. No quintal, ele viu algo que o fez congelar de medo. À luz da lua, uma figura indistinta parecia caminhar lentamente pelo jardim, como se estivesse vagando sem rumo. O ar ao redor da casa parecia se tornar mais frio, e um calafrio percorreu a espinha de Hector. Ele piscou algumas vezes, tentando processar o que via. Seria um sonho? Uma ilusão? Quando finalmente teve coragem de sair e verificar, a figura havia desaparecido. Hector ficou parado no meio do quintal, com Thor ao seu lado, olhando para o mesmo local onde tinham encontrado o baú. O silêncio era opressor, como se o mundo ao redor estivesse segurando a respiração. No dia seguinte, ainda abalado com o que presenciara, Hector voltou à delegacia e pediu para ver os registros antigos de Manuel Garcia. Ele sentia que havia algo mais naquela história, algo que as autoridades talvez não tivessem percebido. Após horas vasculhando documentos e relatos antigos, Hector encontrou uma pista que havia sido ignorada. Manuel Garcia não tinha simplesmente desaparecido junto com sua família. Na verdade, segundo uma testemunha da época, ele havia sido visto por alguns vizinhos dias antes do desaparecimento da esposa e do filho. Ele parecia ansioso e estava carregando algumas malas. Intrigado, Hector continuou sua busca. Descobriu que Manuel tinha um irmão, chamado Henrique, que havia se mudado para uma cidade vizinha na época do desaparecimento. A conexão com Henrique poderia ser a chave para desvendar o mistério. Hector, com a ajuda da polícia, conseguiu rastrear Henrique. Agora, um homem idoso, Henrique vivia recluso em uma pequena casa no interior. Decidido a obter respostas, Hector foi até lá, acompanhado pelo detetive Rodrigues. Quando chegaram, Henrique inicialmente negou saber de qualquer coisa, mas à medida que as perguntas se tornavam mais incisivas, sua resistência começou a ceder. Henrique revelou algo que chocou Hector profundamente. Manuel nunca foi um assassino, começou Henrique, com a voz trêmula. Mas ele fez algo que nunca deveria ter feito. Uma noite, brigou feio com sua esposa. Ela queria levar o filho e ir embora. Ele, desesperado, tentou impedi-la. Durante a discussão, houve um acidente. Ela caiu e bateu a cabeça. Manuel entrou em pânico. Henrique continuou, agora com lágrimas nos olhos. Ele me chamou naquela noite.
Eu o ajudei a enterrar o corpo. Manuel nunca quis machucar ninguém, mas ele sabia que, se fosse descoberto, perderia tudo. Ele enterrou o segredo junto com sua família. Héctor ficou em silêncio, absorvendo aquela confissão. O que começou como um mistério sombrio se revelou uma tragédia familiar. Manuel havia, de fato, escondido um segredo terrível, mas não era o monstro que Héctor havia imaginado. No entanto, o que aconteceu com o filho? O menino que também havia desaparecido naquela noite? Henrique, com os olhos sombrios, explicou que o garoto, traumatizado, foi levado por Manuel para um local seguro, mas desapareceu pouco tempo depois, sem deixar rastros. Héctor saiu da casa de Henrique com mais respostas, mas também com mais perguntas. O caso não estava completamente resolvido. Onde estava o filho de Manuel? Ele ainda estava vivo? De volta para casa, Héctor sentiu uma tristeza profunda. O peso do segredo enterrado há tantos anos agora o cercava, mas ele também sabia que ainda havia uma parte dessa história que precisava ser revelada. Após a revelação chocante de Henrique, Héctor voltou para casa com uma sensação pesada no peito. O mistério não estava completamente resolvido, e a história do filho desaparecido de Manuel ainda pairava sobre sua mente como uma sombra. Thor, sempre ao lado dele, parecia sentir o estado emocional do dono, observando-o com seus olhos atentos e companheiros. Nos dias que se seguiram, Héctor se isolou um pouco mais, tentando processar tudo o que havia descoberto. Ele sabia que ainda restava uma parte da história que precisava ser desenterrada, algo que estava lá fora esperando para ser revelado. E o que mais o incomodava era que, apesar de todas as descobertas, o caso ainda não havia sido completamente fechado pela polícia. Certa noite, Héctor recebeu uma ligação do detetive Rodrigues. Ele informou que os investigadores tinham encontrado algo mais no quintal de Héctor, próximo ao local onde o baú havia sido desenterrado. Héctor sentiu um nó no estômago ao ouvir aquilo. Mais segredos? Mais partes daquela história enterradas no chão de sua própria casa? Rodrigues pediu que Héctor fosse até a delegacia no dia seguinte. Quando chegou, o detetive mostrou-lhe uma pequena caixa de madeira, coberta de terra. Encontramos isso perto do baú, explicou Rodrigues, enquanto abria a caixa cuidadosamente. Dentro dela, havia alguns papéis envelhecidos e uma antiga fotografia. A imagem, desbotada pelo tempo, mostrava Manuel Garcia com seu filho, um menino de aproximadamente 5 anos, em frente à antiga casa da família. O olhar do menino na foto era inquietante, como se carregasse o peso de algo muito maior do que sua idade. Rodrigues, então, pegou um dos papéis e o entregou a Héctor. Era uma carta escrita à mão, com caligrafia irregular. Ao lê-la, Héctor sentiu seu coração acelerar. Era uma carta de Manuel para o irmão Henrique, explicando sua decisão de esconder o corpo da esposa e de proteger o filho. Na carta, Manuel falava sobre seu desespero e o medo de que o filho acabasse nas mãos erradas. Tenho medo que eles venham buscá-lo, dizia a carta. Eles querem levá-lo, porque ele sabe demais, porque ele viu o que aconteceu. Eu não posso deixá-lo sozinho, mas também não posso ficar com ele. Henrique, cuide dele, por favor, antes que seja tarde demais. Héctor se perguntava quem eram essas pessoas que Manuel temia. Quem estaria atrás do garoto, e por que ele teria desaparecido pouco depois. E mais importante, o que Manuel quis dizer com ele sabe demais. Ao sair da delegacia, Héctor percebeu que, apesar de todo o medo e confusão, havia uma sensação de responsabilidade crescendo dentro dele. De alguma forma, ele sentia que estava ligado a essa história, como se o destino o tivesse escolhido para revelar a verdade completa e dar um desfecho digno ao que havia acontecido décadas atrás. Enquanto voltava para casa, Thor começou a farejar intensamente o chão, puxando Héctor para o mesmo lugar onde tudo havia começado, o quintal. O cão parecia mais agitado do que nunca, e Héctor, intrigado, o seguiu. Thor cavou com uma energia renovada, como se soubesse que algo importante estava enterrado ali. Quando Thor finalmente parou, Héctor começou a cavar ao lado do cão. Depois de alguns minutos, seus dedos tocaram em algo sólido. Ele puxou o objeto,
que parecia uma lata de metal velha. Ao abri-la, encontrou mais cartas, todas endereçadas a Henrique. Mas, dessa vez, o conteúdo era ainda mais perturbador. As cartas revelavam que Manuel acreditava estar sendo perseguido por homens misteriosos que trabalhavam para uma organização secreta, possivelmente ligada a um negócio ilegal que ele havia descoberto por acaso. Ele temia que, se algo acontecesse com ele, o filho seria a próxima vítima. No meio de tanta confusão, Héctor tomou uma decisão. Ele não podia deixar essa história inacabada. Precisava encontrar o filho de Manuel, se é que ele ainda estava vivo, e resolver o mistério de uma vez por todas. Mas ele sabia que isso não seria fácil. O tempo estava contra ele, e quanto mais ele se aproximava da verdade, mais perigoso parecia se tornar. Com o apoio de Rodrigues, Héctor começou a investigar o suposto envolvimento de Manuel com essa organização secreta. Descobriram que, na época do desaparecimento, houve rumores de que Manuel havia se envolvido com contrabandistas, mas nunca foi provado. No entanto, a investigação agora apontava para algo maior, algo que envolvia não só Manuel, mas outras figuras influentes da cidade. No meio de todas essas revelações, Héctor começou a sentir o peso emocional de sua jornada. Ele havia começado tudo isso por acaso, por causa de Thor, mas agora estava profundamente enredado em uma trama de segredos, traições e medos antigos. Ao olhar para Thor, que continuava fiel ao seu lado, ele se lembrava de por que havia começado essa busca. O desejo de fazer justiça, não apenas por Manuel e sua família, mas por todos que haviam sido afetados por aqueles eventos. Foi então que Héctor percebeu algo. Talvez o verdadeiro segredo enterrado não estivesse apenas no quintal ou nas cartas antigas. Talvez o segredo estivesse na própria cidade, em suas raízes, em pessoas que ainda estavam lá, escondendo verdades que não queriam que viessem à tona. Ele sabia que não poderia desistir. Não agora. O legado de Manuel e a verdade sobre seu filho precisavam ser revelados, custasse o que custasse. Héctor sabia que estava se aproximando da verdade, mas também sentia o perigo aumentar a cada passo que dava. A cidade, antes calma e rotineira, parecia agora esconder segredos profundos e sombrios. Ele percebia olhares desconfiados e sussurros pelas ruas, como se todos soubessem mais do que queriam revelar. Thor, sempre ao seu lado, continuava atento, como se soubesse que algo grande estava por vir. Depois de dias intensos de investigação ao lado do detetive Rodrigues, uma nova pista surgiu. Um homem, conhecido por sua ligação com figuras influentes da cidade nos anos em que Manuel desapareceu, fora visto nas proximidades da casa de Héctor. Esse homem, Dom Carlos, era um velho poderoso, com uma reputação envolta em mistério. Rumores o ligavam a negócios ilícitos no passado, mas nada nunca havia sido provado. Ele era conhecido por ser intocável. Héctor sentiu que Dom Carlos sabia mais do que estava disposto a admitir, e foi então que decidiu confrontá-lo. Não podia mais esperar que a verdade viesse à tona por si só. Precisava ir até a fonte. Na noite em que decidiu encontrar Dom Carlos, Héctor não foi sozinho. Ele levou Thor, sentindo que o cão, de alguma forma, fazia parte de toda aquela história desde o início. Thor havia desenterrado o baú, e sua presença ao longo de toda a investigação havia dado a Héctor uma sensação de coragem. Não era só um cão. Thor era um guardião em sua jornada pela verdade. Ao chegar à enorme propriedade de Dom Carlos, Héctor foi recebido por um silêncio inquietante. As luzes estavam apagadas, exceto por uma única lâmpada na varanda da casa principal. Thor rosnava baixinho, o que fez Héctor ficar ainda mais alerta. Ele bateu na porta e, depois de alguns segundos, um dos capangas de Dom Carlos apareceu. O homem, alto e intimidante, olhou Héctor de cima a baixo antes de permitir sua entrada. Héctor entrou, com Thor ao seu lado, e foi conduzido a uma sala imponente, cheia de móveis antigos e obras de arte caras. No centro, sentado em uma poltrona de couro escuro, estava Dom Carlos, um homem de expressão rígida e olhos que pareciam escanear cada movimento de Héctor. Então, o que o traz até aqui, Sr. Héctor? Perguntou Dom Carlos com uma voz arrastada, mas cheia de autoridade. Héctor foi direto ao ponto.
Eu sei que o senhor tem informações sobre Manuel Garcia e seu filho. E eu não vou sair daqui sem respostas. Dom Carlos riu de leve, um som frio que ecoou pela sala. Manuel Garcia, esse nome já não ecoa por aqui há muitos anos. Você está se metendo em assuntos que não lhe dizem respeito, meu caro. Héctor, sentindo o peso da tensão aumentar, deu um passo à frente. Isso deixou de ser apenas sobre o passado. Está claro que algo muito maior foi escondido, e eu não vou parar até descobrir a verdade. O sorriso de Dom Carlos desapareceu, e seus olhos se estreitaram. Cuidado, Héctor. Nem todas as verdades são seguras de serem desenterradas. Algumas devem permanecer enterradas, onde pertencem. Antes que Héctor pudesse responder, Thor começou a latir insistentemente, olhando fixamente para um canto da sala. Héctor se aproximou, curioso, e viu algo que lhe escapara antes. Um tapete antigo, que parecia estar fora de lugar, parcialmente dobrado no canto. Instintivamente, ele puxou o tapete, revelando uma porta de madeira no chão. Dom Carlos se levantou rapidamente, sua expressão mudando para algo mais agressivo. Eu disse para você não mexer onde não deve. Mas já era tarde. Héctor, com o coração acelerado, abriu a porta e desceu os degraus que levaram a um porão escuro. Thor foi à frente, farejando cada canto. Quando finalmente chegaram ao fundo, Héctor acendeu uma lanterna que havia trazido consigo. O que ele encontrou ali fez seu estômago revirar. Documentos, fotos antigas, e uma pequena cama, como se alguém tivesse vivido ali. Havia papéis rabiscados com notas sobre o desaparecimento de Manuel e do filho, junto com uma lista de nomes de figuras influentes da cidade. De repente, tudo ficou claro. Dom Carlos e outros homens poderosos da cidade estavam envolvidos no desaparecimento de Manuel e em um esquema muito maior, envolvendo contrabando e segredos políticos. O filho de Manuel havia sido levado para garantir que ele não revelasse o que sabia. Antes que pudesse processar completamente o que tinha descoberto, Héctor ouviu passos rápidos atrás de si. Ele virou-se para ver Dom Carlos, agora furioso, seguido por seus capangas. Você não devia ter vindo até aqui, disse Dom Carlos, sacando uma arma. Agora, você sabe demais. Thor, percebendo a ameaça, posicionou-se em frente a Héctor, rosnando ferozmente. A situação estava prestes a explodir. Héctor sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mas sabia que não podia fugir agora. Ele havia descoberto a verdade, mas precisaria lutar para sair dali vivo e garantir que essa verdade viesse à tona. Em um movimento rápido, Thor avançou contra um dos capangas, derrubando-o no chão. O caos se instalou, e Héctor, aproveitando o momento, correu para tentar escapar pelo mesmo caminho que entrou. Mas Dom Carlos e os outros estavam logo atrás. Quando finalmente chegou à superfície, Héctor sabia que só havia uma saída. Ele precisava expor Dom Carlos e seu grupo, contar à polícia tudo o que havia encontrado. Mas antes que pudesse agir, um tiro ecoou pelo ar, e Héctor sentiu uma dor intensa atravessar seu braço. Ele havia sido atingido. Caído no chão, com Thor ao seu lado, Héctor olhou para cima e viu Dom Carlos se aproximando lentamente, com a arma apontada para ele. Você deveria ter ficado fora disso, Héctor, disse Dom Carlos friamente, preparando-se para o tiro final. Mas antes que o pior acontecesse, Thor saltou sobre Dom Carlos com uma força surpreendente, derrubando o velho no chão. A arma caiu de suas mãos, e a confusão deu a Héctor a chance que ele precisava. Héctor sentia o braço latejar, o sangue escorrendo pela ferida. Thor, ainda ofegante após ter derrubado Dom Carlos, permanecia atento, rosnando para o homem caído. Dom Carlos se contorcia no chão, claramente ferido, mas sua expressão de ódio continuava intacta. Héctor sabia que não tinha muito tempo. Com dificuldade, ele se levantou e pegou a arma que havia caído das mãos de Dom Carlos. Ele não era um homem violento, mas naquele momento precisava se proteger e garantir que a verdade viesse à tona. Thor ficou ao seu lado, pronto para defendê-lo a qualquer custo. Dom Carlos, percebendo que estava encurralado, tentou se levantar, mas tropeçou e caiu novamente. Héctor deu alguns passos para trás,
mantendo a arma apontada para o velho. Isso acaba aqui, Dom Carlos. Você vai pagar por tudo o que fez. Com uma risada amarga, Dom Carlos olhou para Héctor. Você acha que acabou? Há muitos mais como eu por aí. Se me derrubar, outros virão. Você não faz ideia do que está desafiando. Mas Héctor estava decidido. Pode ser. Mas hoje você não vai mais escapar. Nesse momento, o som de sirenes começou a ecoar ao longe. Rodrigues, o detetive, havia seguido as pistas deixadas por Héctor e estava chegando com a polícia. Héctor suspirou aliviado. A ajuda estava a caminho. Dom Carlos tentou uma última jogada, esticando a mão para alcançar uma faca escondida sob sua jaqueta. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Thor saltou novamente, imobilizando o homem no chão. O velho finalmente desistiu, seu corpo relaxando de exaustão e derrota. A polícia chegou rapidamente, e os oficiais entraram correndo pela porta da frente. Rodrigues foi o primeiro a encontrar Héctor. Você está bem? Perguntou, preocupado ao ver o ferimento no braço de Héctor. Sim, respondeu Héctor, com a voz rouca. Mas precisamos investigar o porão. Há provas lá embaixo. Muitas. Enquanto os policiais algemavam Dom Carlos e seus capangas, Rodrigues e sua equipe desceram ao porão para recolher todas as evidências que Héctor havia encontrado. Era o fim de um capítulo sombrio para a cidade. Héctor sentiu um misto de alívio e tristeza ao perceber que, finalmente, o mistério que envolvia a vida de Manuel estava prestes a ser resolvido. Horas depois, já no hospital, enquanto recebia cuidados para o ferimento no braço, Héctor refletia sobre tudo o que havia passado. Thor estava ao seu lado, como sempre. O cão, agora mais do que nunca, havia provado ser seu protetor e fiel companheiro. Não era apenas um animal que o acompanhava, era sua verdadeira família. Rodrigues entrou no quarto de Héctor, com um sorriso no rosto. Você conseguiu, Héctor. Dom Carlos vai passar o resto da vida na prisão. E encontramos todos os documentos que ligam ele e outros figurões da cidade ao desaparecimento de Manuel Garcia. A justiça será feita. Héctor assentiu, sentindo um peso ser tirado de seus ombros. Finalmente, a verdade havia emergido. A história de Manuel e seu filho estava clara agora, e as injustiças cometidas não seriam mais silenciadas. E o filho de Manuel? Perguntou Héctor, com a voz baixa. Esse era o último pedaço do quebra-cabeça que ele ainda não conseguirá encaixar. Rodrigues suspirou. Ainda estamos investigando. Há indícios de que ele foi levado para fora do país. Mas agora, com Dom Carlos preso, temos mais chances de encontrar o rapaz. Vamos continuar buscando. Héctor sabia que essa jornada ainda não havia acabado completamente, mas sentia uma sensação de paz por ter chegado tão longe. Ele olhou para Thor, que o observava com seus olhos fiéis, e sorriu. Nós fizemos isso juntos, meu amigo. Dias se passaram, e a história de Héctor se espalhou por toda a cidade. As pessoas falavam do homem corajoso e de seu cão leal, que desenterraram segredos antigos e trouxeram justiça para uma família que havia sofrido por décadas. Thor se tornou uma espécie de herói local, amado por todos, e Héctor, apesar de relutante, aceitou o reconhecimento pela coragem que demonstrou. Em uma tarde tranquila, alguns meses depois, Héctor caminhava com Thor pelo parque da cidade. O sol brilhava no céu, e o vento soprava suavemente pelas árvores. Ele se sentia em paz. A ferida em seu braço havia cicatrizado, e a vida começava a voltar ao normal. De repente, Héctor ouviu alguém chamar seu nome. Ele se virou e viu uma figura familiar se aproximando. Era o detetive Rodrigues, com um sorriso enigmático no rosto. Tenho notícias para você, disse Rodrigues, parando em frente a Héctor. Sobre o filho de Manuel. O coração de Héctor deu um salto. Vocês o encontraram? Rodrigues assentiu. Sim, ele foi localizado. Vive em uma pequena cidade no sul do México, sob uma identidade falsa. Não sabia de toda a verdade sobre o que aconteceu com seu pai, mas agora está pronto para voltar e conhecer sua história. Héctor sentiu uma onda de emoção o envolver. Depois de tanto tempo, as peças finalmente se encaixavam. Ele não sabia como seria o reencontro,
mas sabia que estava prestes a testemunhar o fechamento de um ciclo que havia começado muitos anos antes, com a descoberta de Thor no quintal. Ao voltar para casa naquela noite, Hector olhou para Thor e sussurrou: "Nós conseguimos. Trouxemos a verdade à tona." Thor, com seu olhar fiel e sereno, parecia entender. Ele deitou-se aos pés de Hector, como se também sentisse que sua missão havia sido cumprida. A história de Hector e Thor, marcada por segredos enterrados, lutas e revelações, chegou ao fim. Mas o vínculo entre eles se fortaleceu ainda mais. O homem e seu cão, unidos pelo destino, haviam enfrentado desafios e emergido mais fortes. E juntos, haviam mostrado que, às vezes, a verdade precisa de coragem e de lealdade para ser desenterrada. Obrigado por ficar conosco até o final desta emocionante jornada. Se esta história sobre nossos amigos animais tocou seu coração, adoraria que você compartilhasse suas experiências nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos juntos celebrando essas histórias que nos conectam. Sua presença aqui é muito importante para nós.